Aquilo que comumente chamamos de mal é a ausência ou a ignorância do bem. E na realidade, segundo Chico Xavier, o mal ou as trevas estão a serviço da luz. E o que chamamos de remédio, segundo Joana de Ângeles, o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. Mas o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem, segundo André Luiz. E a fé é a mãe de todas as virtudes, que conduzem o homem a Deus. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. E hoje o nosso tema é o mal, o remédio e a fé, com Alexandre Marques, que vai versar sobre essa temática, que é mais um item da tradução do Evangelho à luz do Espiritismo. A nossa gratidão a vocês, espectadores, César Ayala, que amorosamente nos conduz até vocês, às empresas e emissoras parceiras, aos corações solidários e fraternos, enfim, a tudo e todos os seres que, em nome do Cristo, em nome de Deus, juntamente com os bons espíritos que nos iluminam com seus ensinos e com os elementais que nos sustentam com a sua força amorosa. Sejam muito bem-vindos. Quer entender melhor essa temática? Fique conosco até o final de nosso estudo. Como dissemos antes, esse programa é gravado e as perguntas acumuladas serão respondidas no primeiro domingo de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo, querido amigo, alma irmã. A sala ou o programa é seu. É um prazer imenso estar novamente trocando ideias com você, Sebastião, e tentando nos tornar médiums desse público que o assiste e que, de alguma forma, estamos em tempo real trabalhando com a consciência dessa egrégora que nos coordena e convictos de que, se nos faltar fidelidade, não é por falta de esforço e empenho dessa egrégora, né? Para quem já está acostumado a ver esse encontro, meu e Sebastião, sabe que nós propomos uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E para chegar nessa reflexão, cada trecho que a gente vai abordando, nós pelo menos lemos, pensamos, refletimos em mais de 50 vezes nesse mesmo trecho. E a intenção não é fazer um monólogo, o nosso estilo é mais dinâmico, é algo em que a gente vai trocando ideias com o Sebastião. Então, nós apresentamos um trecho, apresentamos logo em seguida uma questão e vamos para a provocação, né? Aonde dessa questão eu coloco um ponto de vista tranquilo, um pouco mais mundano, e aí o Sebastião vem aprofundando. Em outras palavras, eu tento conduzir até a porta do coelho, né? E aí o Sebastião entra na toca do coelho. Sebastião, esse trecho que nós vamos tratar, quem quiser nos acompanhar, é salutar que abra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar do item 19 e do item 24, mas muito mais do item 19, que é o mal e o remédio. É um texto de Santo Agostinho. E o Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que quanto mais agudas e profundas forem as nossas dores, observa, ele não está economizando no texto. Ele está dizendo, quanto mais agudas e profundas forem as nossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor,
por ter ordenado vos experimentar. Quando eu pensei nisso, eu falei, mas quais são aquelas dores mais agudas e profundas? Eu pensei em 3 situações das inúmeras, que é assim, a morte de um ente querido, e você é uma dor respeitável. Pensei na falência dos negócios, na falência de uma proposta de emprego, e aí você tem um problema financeiro. E pensei também no divórcio, porque o divórcio ele rompe com um conjunto de expectativas que se cria, né? Onde se promete amor eterno e daqui a pouco aquilo não se perdura. Então é também um momento de aflição sentimental. Só que aí, você fala assim, bem, diante de uma dor profunda e aguda, o Santo Agostinho fala, olhai o céu. Eu falei assim, bem, estou olhando, e agora? Né? O que vai acontecer? E como se assim, o céu vai resolver o problema? E eu acho que não é com essa intenção de apenas olhar o céu. O Santo Agostinho ele vai trazer algo que ele mesmo vai dizer, quando ele fala, olhai o céu e bendizei o Senhor, mais à frente ele vai dizer assim, né, que as consolações, então eu estou olhando o céu, né, e ele vai falar assim, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, ou seja, buscai, portanto, as consolações dos vossos males no presente, no futuro que Deus vos prepara. Quando fala de futuro, eu estou vendo que Santo Agostinho está trazendo a esperança. Só que, como você disse, né? Quando você falou logo no começo, diz que o amor, uma frase de Joana que não deu tempo de anotar, que o amor é o mais perfeito, né? Parece Mais que potente antídoto. mais potente antídoto. Só que ela não está sozinha, o amor. E o próprio Kardec vai colocar que a esperança, essa esperança de você ver no futuro essas consolações que Deus está preparando, ela também não está sozinha. A esperança está sempre acompanhada da fé, ou melhor, a fé é quem zela atentamente por suas filhas. Então ele está trazendo fé. Só que ele diz também bendizeis. Esse bendizeis, para qualquer pessoa, poderia parecer como algo solto, Sebastião. Mas me parece que o ser humano, quando ele carrega um estado de espírito, de aflição, de amargura, parece que bem dizer o Senhor, por mais que ele diga, parece que isso não vem do íntimo, parece que tem algo que impede esse bem dizer. O que para você, Sebastião, seria, na prática, diante de uma aflição, bem dizer ao Senhor, olhando ao céu com essa esperança e buscando a fé no momento de aflição? Vamos lá. Para nós outros, a dor oriunda da ignorância, de nos faltar a capacidade intelectiva para fundamentar a nossa fé racional, para compreender essas situações que você diz, é mais dolorosa do que todas elas juntas. E além dessa dor do conhecimento intelectivo, há a que nós chamamos dor moral, que também está conectado ao intelectivo, porque a individualidade moral é a inteligência. Então, a dor moral, a dor da alma, é mais aguda do que todas essas perdas, aparentes perdas também. Mas mais aguda do que todas elas
é a dor espiritual. Então, o céu, nós sabemos que em nós, no espírito, é a própria consciência. É o reino de Deus em nós, onde moreja o Deus, a quem vamos bendizer. Porque se ele julgou que já estamos aptos para passar pela dor espiritual, a ignorância de si, para que eu possa reconectar-me e buscar esse reino de Deus em mim, a fonte para a solução de todas as coisas, posto que no glossário que você bem definiu e sugeriu do segundo livro, nós acrescentamos autoconsciência, que é a soma dos conhecimentos mais aptos a solucionar a questão dolorosa. Então, quando nós estamos prontos para passar por situações afligentes, esse Deus que moreja no reino dos céus em nós, ele cria as situações para que haja a eclosão dos entraves que nos impede de avançar. Tanto na parte intelectiva, porque se nos faltar o conhecimento para a compreensão da situação, eu vou precisar correr atrás para entender. Assim como da parte moral, que está diretamente conectada à afetividade, o exercício da inteligência emocional. E a parte espiritual, mais diretamente, ao exercício dos valores éticos e morais ou da inteligência espiritual. Então, olhai ao céu, quer dizer, diante de um sofrimento atroz, de uma dor dilacerante, se a cura depende da transformação das causas, só o Espírito que saberá qual a causa desse sofrimento atroz. E eu vou voltar os meus olhos a Ele, aos céus de minha consciência ou para a minha superconsciência e buscar o conhecimento no reino de Deus em mim. O livro das metamorfoses dos seres, que nos dirá o que temos sido e o que seremos. Então, em breves palavras, é isso que alcançamos para o momento. Então, você foi até o céu da consciência, Sebastião, e eu, desrespeitando essa subida de morro que você deu, eu vou descer um pouquinho o morro, porque está falando de mal. E você mesmo disse que o mal é a ausência da luz, ou a ausência do bem, e que o próprio mal trabalha a serviço da luz, né? Então, nós estamos passando por momentos delicados. Eu digo como planeta, em especial como país. E pode ser, Sebastião, que eu sempre, nos estudos que nós fazemos, sempre me vem a imagem que nós estamos reunidos em dezenas, encarnados, e centenas, às vezes milhares, desencarnados. Então, quando a gente está dialogando, a gente tem a impressão de que aquela pequenez de que você acredita que é só você e aquela pessoa, e que aquele colóquio, aquele diálogo, ele está circunscrito a vocês dois, ou três, ou dezenas, é uma ilusão. Ele é muito mais amplo, e às vezes eu tenho a impressão que espíritos desejosos de passar por um processo de libertação, às vezes falta a compreensão deles para escutar os próprios mentores que estão acima deles, que estão socorrendo. Então, eu imagino assim, que esses mentores, na ausência de... como eles não conseguem alcançar a frequência deles, eles pegam a nós encarnados e aí aproveitam esses diálogos para despertar essas consciências. E por que eu falo isso? Porque aí, se nós entendemos dessa maneira, nós vamos compreender que existe uma responsabilidade
responsabilidade muito grande em tudo aquilo que conversamos, em tudo aquilo que afirmamos. E dessa responsabilidade, a qual estou me dizendo que tenho alguma consciência, e vou descer o morro consciente. Mas por quê? Com o objetivo de que talvez existam consciências que precisam escutar informações desse diálogo que nós vamos ter. Então, o Kardec, para ser mais específico, no item 24 do capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, em algumas traduções vai estar como a verdadeira desgraça, em outras, como a real desgraça, em outras traduções, a verdadeira infelicidade, em outras, a real infelicidade, mas são esses os itens. O que ele diz? Ele não, no caso é o espírito de Delphine de Girardin. Ela fala o seguinte: vou revelar-vos a desgraça sobre uma nova forma. Então ela está dizendo que nós temos uma forma a qual estamos acostumados a enxergar uma simbologia de desgraça, e ela vai dizer o seguinte: olha, não é essa simbologia que eu vou lhes apresentar, vou lhes apresentar outra. E ela vai dizer o seguinte, que vai apresentar a desgraça sobre uma forma bela e florida. Olha que maravilha! Bela e florida. E que nós desejamos com todas as forças das nossas almas enganadas. Respira fundo quem estiver com a gente, porque estamos descendo a ladeira. Ela fala assim, que a desgraça é a alegria, é o prazer, é a reputação, é a vã agitação, agitação por qualquer coisa. É a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento. Você acabou de explicar para nós essa questão da dor moral, da dor intelectiva e da dor espiritual. Então, olha como faz muito sentido. Né? Então, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que aturdem o homem sobre o seu porvir, sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio. Ópio é entorpecente, é aquilo que te distrai. É o ópio do esquecimento que convocais com todos os vossos votos. Olha só. Votos são promessas. São as promessas que nós realizamos e que nós convocamos com toda a nossa energia. Isso é desgraça. E aí, um pouquinho antes, ela explicou que a grande maioria acredita que conhece o múltiplo caráter da desgraça. Só que ela está dizendo que tem uma nova roupagem. E ela fala que essa nova roupagem, Sebastião, foi em 1861, tá? 1861. 121 anos, não, 161 anos atrás. Acho que é isso, né? 161 anos atrás. E nós estamos num momento delicado. Num momento em que o país, onde nós tivemos situações antagônicas, aonde, através de um processo, depois de um processo de um surto epidemiológico, a qual se traduziu como desgraça.
E e agora estamos num outro processo, nem nos recuperamos do outro, passamos por um processo eleitoral, onde só imaginemos, Sebastião, só imaginemos, tá? Que metade votou, escolheu A, e a outra metade escolheu B. Como o processo democrático diz que é a metade mais um, então vamos admitir, só por uma hipótese, que foi a metade mais um. E aí um lado estaria legitimizado. Só que aquele que perdeu, ou que supostamente perdeu, ele entrou no processo de tormento. E aparente desgraça. Mas tudo isso pode mudar daqui a alguns dias. E pode ser que aqueles que lamentavam com o tormento possam festejar, e aqueles que festejavam pode ser que entrem em tormento. E a nossa amiga Joana de Ângeles, ela vai dizer que os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Ó, os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Então, eu estou mostrando o seguinte: existe um país que, dependendo do tempo, pode ter metade primeiramente atormentada e uma segunda metade depois atormentada. Mas se estão em tormento, ninguém vai dizer que o mal não é um tormento. E muitos vão dizer que esse tormento é uma desgraça. Só que a Delphine diz que essa desgraça pode ser que ela não seja aquilo que nós estamos vendo. Antes de que você discorra sobre inúmeras coisas, eu queria chamar a atenção num único ponto. E eu sei que você vai expandir esse ponto e vai falar daquilo que você tem vontade de tratar. Se a consciência de culpa, tanto A quanto B vão passar por tormentos. Por quê? Seria claro pensar que ambos têm a sua consciência de culpa nesse processo, Sebastião? Vamos analisar com bastante serenidade este momento grave, mas sem antes ler no item 26 do capítulo 5, as provas voluntárias, o verdadeiro cilício. E depois da pergunta, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. E nós sabemos que o conteúdo da nossa própria consciência é acessado mediante a pauta que nós estamos desenvolvendo. E quanto maior os benefícios, quanto mais nobre essa pauta, mais ampla orientação temos. Nesse sentido, você percebe que o elemento que aparentemente foi derrotado pela escolha, ele sabia antes de toda a trama para que chegasse a essa real desgraça, que é mais esse engano para quem optou pela morte, simbolizada aqui pelo aborto, quem optou pela vida fácil, a libertinagem, por sorrupiar os bens alheios,
tanto a propriedade rural quanto urbana, e tantas outras coisas correlacionadas como ideologia de gênero e etc, etc. Como se isso fosse a felicidade, o ganho fácil e a permanência na ociosidade. E como esses enganos são filhos da mentira, da maldade deliberada, da maledicência, e as três leva a um fim, que é a difamação, a tentativa de dizimar a reputação da pessoa. E você disse aí também, ou o Espírito disse, que a reputação também é uma desgraça, que quem quer manter a sua. E esse foi o maior prêmio que recebemos, porque diante do aparente tormento, que na realidade o tormento estava com os atormentados, usando da mentira, da maldade, da maledicência, da difamação, nós preferimos ficar com a verdade, com a benevolência, com a bondade, e usando de indulgência, de compaixão, de piedade e, ao mesmo tempo, da misericórdia. Por isso que o silêncio para o aparentemente derrotado não foi torturante, nem desolador. Foi um momento de introspecção profunda e a certeza dos instrumentos, embora aparentemente, conforme Fábio Júnior, na música Rio e Canoa, que tem hora que parece que a cena fica maior do que o autor, então o problema fica maior do que a solução, mas já tinha havido o preparo para a prova final. Então, décadas de preparo, de estratégias, de conhecimento vasto, dos parceiros, embora muitos o traíram, à semelhança do que ficou na história com Judas. Então foi dado o tempo nesse silêncio, nessa preparação para o momento final, para que o mal extremo viesse à tona. E na sequência já equipado para que o bem supremo o subjugue, o transforme em bem, transforme a mentira em verdade, a maldade em bondade e assim por diante. Então, os que hoje, aparentemente felizes, pela trama que foi desenvolvida, longamente planejada, para que houvesse um desfecho não só em nossa nação só foi a última, que está saboreando, se assim podemos dizer, ou, melhor dizendo, experimentando esse grande engano. Mas conforme sabemos com André Luiz, estas provas, essas situações, ou o que nós vamos enfrentar, tem o tamanho do nosso conhecimento. Mas quem se esforça ou elege esforços direcionados para o bem, recebe 100 ou 1000 vezes mais ajuda para que isso se dê. Então, os que hoje se exaltam por mentir, por usar da maldade, da maledicência, da difamação, porque acusam-nos
do que eles fazem e chama-nos do que eles são. O choque consciencial ante a verdade e o bem que triunfarão, porque tem o Cristo como regente. E até lembro, e pediram para lembrar a você, lembrar-me também, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, narra que o amor reúne e condensa todas as sublimes revelações, ou seja, o amor é a síntese de todas as virtudes. A fé é mãe dele, mas ele é a síntese de todas as virtudes. E a oração, por ser a filha primeira, é que o coloca em movimento. Então, diante da situação que você disse, se ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor, o ser mais perverso, o mais refratário, bagunçou a palavra aqui. Refratário. Tário. Isso mesmo, refratário. Agora saiu. Então, por mais que ele ignore tudo isso, a função dos que conhecem a verdade, a bondade, a benevolência, o perdão, a misericórdia, a indulgência, é acolher. É permear esses seres com as luzes emanadas do amor. Se ele é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, a ignorância é a doença mais grave que temos no orbe terrestre na forma humana. Porque é a causa de quase todos os tormentos, ao lado da necessidade, que é o mínimo. Deste modo, se o amor de um único ser transforma o ódio de milhões, se um único ser que se ergue consigo a humanidade inteira, se 1% do cristianismo de nossos lábios, colocado na vivência em nossos atos de cada dia, liberta plenamente a humanidade inteira de todo o mal, então não será tarefa tão difícil acordar os distraídos ou os enganados que pensam que estão felizes, mas construíram nesse grande engano, cujo que você chamou de pandemia, é um dos enganos, porque nós sabemos, como eu disse desde o começo, você me ouviu dizendo isso várias vezes, nunca houve o que disseram que houve. Então, a mente ignorante ou inocente, pela ausência do saber, se deixou iludir, se deixou apavorar com todas as cenas, com todo o pânico que plantaram. E como, segundo Miramês, o pensamento tem uma força superior à soma de todas as colas e o traçado de todos os cimentos. Ou, com Emmanuel, a mente é mais poderosa para criar doença do que todas as bactérias e vírus conhecidos. O pânico mata 10 vezes mais do que a própria doença. E tantas outras situações. E agora é a hora não só da verdade no sistema eleitoral do mundo, salvo raríssimas exceções, que nas últimas décadas, podemos arriscar séculos, a humanidade, por falta de conhecimento, pereceu.
E agora é o momento do teste da nossa inteligência. Então é um vestibular para ver quem fica no mundo de regeneração ou quem não quer modificar-se, viajando da mentira para a verdade, da maldade para a bondade, da maledicência para a benevolência. Muitas pessoas confundem bondade com benevolência, Alexandre. Ou maldade com maledicência. Maledicência eu falo da sua vida. A maldade eu faço alguma coisa com você. Então acho que para não confundir mais, acho que está bom por enquanto. Na sua primeira fala, Sebastião, você falou sobre a liberdade. E você vem falando disso com muita frequência, sobre a necessidade de nós colocarmos a nossa liberdade como algo importante. E o mais desavisado perguntaria assim, mas como eu tenho que procurar liberdade? Eu sou livre, né? Ela vai dizer que ela é livre. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu consumo o que eu quero. E eu tenho uma visão que está muito alinhada àquela frase do Despertar, que diz o seguinte: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidades. Então, aqui quando fala o mal, então a princípio você vai ver como algo dissonante dessa própria felicidade. Mas o Despertar da Consciência, ele faz uma conexão, que olha, para a felicidade é necessário a liberdade. E a liberdade é necessário a responsabilidade. Então, Sebastião, eu imagino que eu cheguei a uma opinião de que nós vivemos uma real ditadura. Nós já vivemos, mas qual ditadura é essa? Não é a ditadura militar, é a ditadura da informação. Então, ditam, e aquilo vem de tanto ser dito, aquilo acaba construindo uma narrativa aonde os valores vão se perdendo. Por quê? Porque essa narrativa ela não está associada a um processo de libertação, nem de esclarecimento e nem de responsabilidade. Leon Denis, ele no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, no capítulo Livre-Arbítrio, ele vai dizer o seguinte, Sebastião, que a noção de moralidade é inseparável da noção de liberdade. Olha como isso é profundo. Está muito ligado àquela responsabilidade da frase do Despertar. Então, olha, a noção de moralidade é inseparável. Eu não vou questionar Leon Denis. É inseparável da noção de liberdade. Então, se a gente pensar qual é a melhor forma de aprisionar um povo, seria eu atacando os valores morais daquele povo. Porque o Leon Denis acabou de dizer, moralidade, a noção de moralidade é inseparável da noção de liberdade. Então, onde eu ver moralidade, eu vou ver liberdade junto. Então, se eu quero aprisionar, se eu quero o contrário, o que eu faço? Eu vou para o outro polo. Eu vou fazer o quê? Eu vou atacar os valores morais. E quando a gente vê, por exemplo, a presidente eleita agora da Itália, no discurso dela, ela termina dizendo os valores dela: pátria, família e Deus.
ou melhor, Deus, pátria e família. E não por acaso nós temos um rapaz que está insistindo nessa frase, já fazem pelo menos um pouquinho mais de 4 anos, aqui no Brasil, dizendo a mesma coisa. E não por acaso ele também vem dizendo da nossa liberdade, assim como você vem dizendo. Tá? E aí, Sebastião, parece que a ditadura da informação, ela diz que a nossa felicidade está na picanha ou nos imunizantes. Não é? Porque diante de um mal, de um surto epidemiológico, qual é a solução? Qual é a minha esperança? Né? É eu não posso falar o nome, porque senão bloqueiam a gente, né? Senão cortam a gente. Então, a resposta está no imunizante. Estamos, Sebastião, por um acaso, num longo processo de décadas de uma tentativa de nos apartar de Deus. Eu sei que não tem como nos apartar de Deus, porque nós estamos dentro dele, né? Estamos com ele, mas quando diante de todos os flagelos se procuram soluções que não estão aliadas à moralidade, não estão aliadas à fé, não estão aliadas a uma virtude, não estão aliadas à conduta, eu entendo que essa solução prática ela está sendo dita inúmeras vezes e está sendo dita não com o objetivo de nos esclarecer, mas sim com o objetivo de nos aprisionar. Será que uma das estratégias daqueles que não trabalham a favor da luz é justamente, Sebastião, essa ditadura da informação que, por sua vez, visa tão somente nos apartar em sintonia, em proposta, em conduta de Deus? O que você acha? Quantas décadas a grande mídia, a cinematografia e etc. estão plantando essas situações na mente humana. E quando anunciam a pandemia e, ao mesmo tempo, curiosamente, a solução começa a ser fabricada antes da própria, porque nós sabemos disso. Então, as chamadas imunizantes estavam sendo fabricadas antes da pandemia em si. E o grande engano foi exatamente o imunizante. Porque antes as pessoas que tinham comorbidades, levadas pelo pânico, pelo distanciamento dos outros e principalmente de Deus, porque tentaram esfriar a fé de muitos. E a ideia de dizimar a figura crística representada por Jesus e do próprio Supremo Arquiteto e de todas as divindades é clara. Então nós vemos pessoas muito próximas, como essa semana mesmo, Alexandre, eu tive essa experiência. Mas Jesus existiu mesmo? Eu não creio. Só que eu tive 3 experiências pessoais com ele.
Então, não acredito que ele existiu, eu tenho certeza. Mas para essa personagem, que embora tendo 2 filhos, curso superior, ou cursos no plural, escolheu o que nós chamamos de prisão. Defender as suas correntes, sequer sem pensar nos seus próprios filhos. E vive num aparente tormento, num conflito existencial. Já fez o chamado caminho de São Tiago, todas as buscas que você possa imaginar. Só deixou Jesus de lado. E jamais encontrará o sentido para a sua vida se esquecer da essência que nutre e norteia nossa própria consciência, que é Jesus, para nós outros, o Cristo de Deus, com a maior referência de mestre, modelo e guia que temos. Então, nesse sentido, as pessoas, pela proposta de facilidade, vai abandonando o que nós chamamos de moral, perdem a liberdade pela vida fácil, que nós chamamos de imoralidade. Aí vai para a corrupção, destrói a própria família, destrói-se porque vai para o mundo das drogas, porque é uma das ilusões. E curiosamente, você lembra muito bem de Adão Nonato, ele que falava, o que eles buscam é a liberdade, os drogaditos. Mas os meios é que não são lícitos. Se buscasse a liberdade pela moralidade, pela responsabilidade, pelo fiel cumprimento dos deveres, a teriam de fato. E tem métodos para esses seres que vão cerceando gradativamente com pão e circo e vai entorpecendo a consciência humana, e quando ela se apercebe do grande engano, já não tem mais força para lutar contra. Por isso que os que despertaram diante desse vestibular, com o nome de eleição, que elegeram a vida, a liberdade, a família, a pátria, o amor ao Cristo, o amor a Deus, se fortaleceram. Por isso estão resistindo há quase 60 dias, com plena convicção que o bem, a verdade, triunfarão. A vida é feita de escolhas. O mesmo Leon Denis, nesse capítulo do livre-arbítrio, ele diz o seguinte, Sebastião, que o crime é sempre o resultado de um falso juízo. Então, olha só, se nós vivemos uma ditadura da informação, aquilo que é reputado como crime provavelmente pode não ser. E aquilo que é tido como virtude pode não ser virtude. Ou seja, de uma certa forma, os valores acabam sendo desfigurados por uma cegueira. Qual cegueira? A cegueira de avaliar o imediato em troca do perene, em troca do imperecível. Então, o que fala, na hora que, quando fala assim, desse mal e o remédio, ele diz que nós, muito comumente, a gente olha até o túmulo. A nossa visão, ela só vai até o túmulo. E que deveríamos olhar além do túmulo. Porque, de fato, tudo que fizermos agora
vai além desse túmulo, né? E aí quando fala assim, olha, quando o Leon Denis falou que o crime é sempre o resultado de um falso juízo, ele vai falar assim, é por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigassem o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se, a emendar-se. Olha que diferença de estado de consciência em que nós vivemos e o que o Leon Denis propõe, tá? Então, eu vejo assim que muitos estão aplaudindo medidas arbitrárias que nunca visaram esse estado aqui de levar aquele que supostamente cometeu um crime a refletir, a instruir, a esclarecer-se, a emendar-se. Então, e ele vai dizer: a sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem o que se torna criminosa. Então, você, quando comentou desse vestibular, então imagina o seguinte: olha, se a sociedade não corrigir com amor e sim com ódio, esta sociedade se torna criminosa. É a primeira vez, Sebastião, que eu vi o ódio do bem aparecer e ser anunciado por todos os cantos. Aonde as pessoas, algumas vibraram pela sua estrela num determinado esporte ter se machucado. Então é engraçado como os valores vão se invertendo e essa sociedade, toda vez que ela elege o ódio ao invés do amor, esta sociedade se torna criminosa. E aí ele vai continuar, mas agora falando da liberdade. Então agora, Sebastião, nós estamos subindo o morro, tá? Agora nós vamos subir o morro. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade. Vamos lembrar que um pouquinho antes ele disse que a moralidade está aliada à liberdade. Então agora ele vai dizer o seguinte, que o espírito só está preparado verdadeiramente para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, em que domina e governa a si mesmo. E dá-se com a coletividade o que se dará com o indivíduo. Um povo só é verdadeiramente livre. Sebastião, isso é um chamamento que ele faz, é uma convocação. Um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, essa lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder do mais alto. Então você falou o quê? Aonde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. E o Leon Denis diz que um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer esta lei interna, essa lei moral eterna e universal. Então, eu vejo, Sebastião, que a fé ela vai se tornar uma construção desse conjunto de valores, porque se a fé está presente com todas as suas filhas, então é uma construção de moralidade, em que você começa a ter um senso moral sobre as coisas e a ter essa percepção de que será que as narrativas, será que aquilo que eu escuto, elas estão indo ao encontro de uma verdade cristã ou ela está indo ao embate de uma verdade cristã? E para mim está claro que
esse povo verdadeiramente livre não vai ser livre se não tiver essa lei interna que é totalmente moral. Então, Sebastião, pegando o próprio exemplo do despertar, só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Então, é impossível vencer a infelicidade se não tiver a lei moral implantada dentro de nós. Fica à vontade, Sebastião. Exato. E você pode ver o exemplo de nosso governante, que quantas e quantas vezes foram recomendado a ele usar o mesmo veneno do que os contrários fazem para difamá-lo diuturnamente. E ele nunca usou. Usou somente a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, dá a outro o direito de ser desequilibrado se quiser, mas não o prazer de desequilibrá-lo. Então, é nesse sentido que nós vamos ver o triunfo da verdade sobre a mentira. Então, da real informação sobre as narrativas enganadoras. Nós vamos ver o poder da bondade de um homem bom, justo e nobre contra toda a maldade. E assim como o triunfo da benevolência subjugando a maledicência. E o contrário da difamação, vendo a exaltação do bem, da justiça, do amor. Então, isso a gente chama de paz de consciência. Quando você chega a esse estado de vivenciar, como nós colocamos no último capítulo do segundo livro, eu sou o que penso e vivo o que falo, você não precisa mais de leis para te conduzir. Você já é a própria lei. Por isso que para nós outros, Jesus é a lei. Ele é a personificação da justiça, da bondade, da benevolência, da caridade, do amor, o Evangelho vivo. E se nós estamos imitando os seus exemplos, com certeza não erraremos o caminho, que segundo André Luiz, lembrei a frase agora da maneira mais adequada, a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Então, se eu não quero ser responsável por isso, o que fizeram com as universidades, com as escolas, desde as estaduais às municipais, nos últimos anos? Ao invés de instruir, parece que emburreceu quem realmente entrou na vibe. E o que faremos com essa juventude que às vezes tem o curso ou o diploma do curso superior e não sabe nem escrever, nem ler adequadamente, pensar, raciocinar, desenvolver uma temática e tudo mais? Por isso, que o mais fantástico instante ou um estado de mais profunda plenitude do ser é quando ele se conduz por essas diretrizes íntimas, que nós chamamos de valores éticos e morais, a plena liberdade de fazer somente o bem. Voltando ao texto sobre a real desgraça, né? Ou a verdadeira desgraça, a Delfine diz o seguinte, que a desgraça para aqueles
A desgraça é para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Então, quando a gente está... Você fala assim, mas o que me faz, então, optar por uma coisa ou outra? Na maioria das vezes, é atender ao imediato. Aquilo que eu enxergo como imediato. Como você falou da educação, né? Os elementos que poderiam me fazer desenvolver a minha capacidade intelectual, que por sua vez vai me favorecer a desenvolver a capacidade moral, que depois vai também contribuir para desenvolver a minha inteligência espiritual, elas são prejudicadas todas na escola, porque existe um processo onde não se estimula a criança a passar de ano com mérito, e sim tirar nota. Aqui na região, Sebastião, nós tivemos um depoimento de um professor esta semana, que ele disse que uma mãe foi abordá-lo e perguntar por que ele estava passando o filho dela. Olha só que interessante. Ela não estava questionando por que ele não estava passando. Ele foi questionar por que ele estava passando o filho dela de ano. Ou seja, a mãe tinha consciência que o filho não tinha condições. E ele é professor da prefeitura, é municipal. Ele falou o seguinte, porque existe uma determinação da Secretaria da Educação que eu não posso repetir. Então eu dei a nota mínima para ele passar 5. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, eu sou obrigado por lei a passar. Ou seja, atinge-se um coeficiente estatístico onde nesta cidade vai dizer que os alunos são letrados. Mas eu não desenvolvi esta criança. Por quê? Porque eu não coloquei ela em condições de esforços. E o que é que o Leon Denis diz nesse mesmo capítulo do livre-arbítrio? Ele diz o seguinte, que os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Então, Leon Denis está dizendo que todas as dificuldades materiais podem ser vencidas, não é qualquer uma, são todas. E que todas as dificuldades são meros meios para obrigar a criatura a sair da indiferença e utilizar as suas forças latentes. Se as forças latentes, Sebastião, como você disse, está dentro de nós. Então, olha aqui a inversão de papéis, aonde nós poderíamos estar fortalecendo todas as criaturas só pelo fato de desafiá-la a tirar a nota que ela deveria tirar. Então, quando vem essas provocações do meio, então vamos lá, Sebastião, quando houve a questão do surto epidemiológico, quantos realmente quiseram entender o que estava acontecendo? Quantos sequer procuraram o que seria sistema imunológico? Poucos. Quando eu dizia sobre o sistema imunológico, Sebastião, que é algo criado há muito tempo, e não numa encarnação, mas há milhares e milhares de anos, desenvolvidos calmamente pela providência divina, aonde quando eu lhe dou a mão, quando eu estou te cumprimentando, Sebastião, eu tenho já o primeiro sistema imunológico, que é na pele, que está identificando todos os elementos, vírus que você tem na mão. E está me informando, todo o meu quartel-general, do que tem que se preparar. E aí, se eu não colocar a mão na boca, eu já recebi uma informação. Se passar um tempo e eu colocar a mão na boca, eu vou fazer ligação direta com os vírus que você está me transmitindo. Só que todo o meu sistema imunológico já está preparado para o combate.
E aí você fala assim, por que que isso que foi aprendido na escola não foi relembrado? Aí quando eu vejo, Sebastião, os biólogos que estudaram isso, não falando de sistema imunológico, não falando de que os imunizantes alteram o seu sistema imunológico de forma permanente, ou seja, os imunizantes alteram algo que o Criador nos deu e desenvolvido, aprimorado por milhares de anos, são capazes de ser alterados por uma única dose. Então você fala assim, realmente não está conectado com os valores de Deus. Né? Por quê? Porque não se fala de Deus, se fala desse atendimento a algo que é atender a necessidade do momento. E não quais serão os motivos que Deus permite que isso venha à tona. Será que existe algo a ser trabalhado dentro de mim? Segundo Leon Denis, é para obrigar a criatura a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Quais forças latentes? A fé. E aí, unindo ao texto de Santo Agostinho, ele diz o seguinte: que remédio receitar àqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males acerbos, males, né, que são agudos? Ele fala, só um remédio é infalível, é a fé. Como o amor, como você disse, com Joana de Ângeles, é filho da fé, então, estão juntos. Aí ele vai falar assim, a fé é o remédio seguro para o sofrimento. Lembrai-vos. Detalhe, antes de ele falar lembrai-vos, ele chama a atenção. Ele fala assim, não nos perguntai mais qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, tal chaga, tal tentação ou tal provação. Santo Agostinho fala, não me pergunte mais. Ele fala, lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido imediatamente, porque no mesmo instante ele ressente as angústias pungentes da aflição. Eu acho, Sebastião, que a punição vem da própria consciência. Por que que eu acho que é da própria consciência? Por quê? Segundo Nicanor, no livro Transmutação de Sentimentos, no capítulo Sentimento de Confiança, o sentimento de fé anula o sentimento de culpa. Então, se eu não desenvolvo a fé, como eu posso anular o sentimento de culpa? Então, lembrai-vos que a fé, lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Então, sentimentos de culpa sobre aquilo que cometemos, sobre as más escolhas, sobre as nossas imaturidades. Tá? Segundo Santo Agostinho, aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido imediatamente, porque no mesmo instante ele ressente as angústias pungentes da aflição, ou seja, sentimento de culpa. E ele vai falar, eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por sustentáculo, ou seja, é a base, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Sebastião, como não vai sofrer mais? Como que é você escolher a fé por sustentáculo
e ser colocado sob a sua égide, ou seja, sob a sua proteção, e não sofrer mais. Se o mal tem um remédio e o remédio é a fé, me explica como não sofrer mais. Aí você compra o livro Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo. Por isso nós colocamos lá logo no começo, fé, razão, intuição. Porque se a fé precisa de uma base, a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar, então é o conhecimento que te liberta, é a verdade que te liberta. Então, se antes você acreditava que a medicação alopática curava alguma coisa, e depois você recua no tempo e vai estudar Claude Bernard, Béchamp, e compreende que o que gera a doença não são os vírus, bactérias, micróbios, vermes ou adversidades externas, mas sim a desarmonia interna. E se esta fé te dá a certeza do poder criador do seu pensamento, porque isso é fé, e eu sei que eu posso criar até um órgão novo, um corpo novo, com a mentalização. A capacidade criativa gerenciada pela vontade, que é a maior de todas as potências, segundo Leon Denis. Então, se com a vontade você pode vencer até a morte, com a fé também, segundo Joana de Anjos, você vence até a própria morte. E com o amor você cura todas as doenças, inclusive doenças congênitas. Então, a partir desse esclarecimento, vontade, fé e amor, então, se você já tem esse manancial de conteúdos ativos, sofrer para quê? Então, esses dias que nós ficamos em frente ao quartel, você vai dormindo no carro, você vai acumulando friagem no corpo. Porque você dorme quando você vai deitar, não está tão frio, e lá pela madrugada esfria, e quando você acorda você estava descoberto, desprotegido. E além do acúmulo de friagem, um dia choveu e dormimos molhado mesmo. Aí o corpo fica febril. Só que eu sei como fortalecer meu sistema imunológico. Então pode ter alguns sintomas de gripe, de resfriado, mas se você tem fé, você não sofre as consequências de dores no corpo, o tormento de uma febre, coisa alguma. Você consegue fortalecer o seu sistema imune de forma suficiente para que ele possa reverter o quadro e sair mais fortalecido do que antes, pelas intempéries, pelas adversidades, pelas situações que foram criadas. Então ele sai com experiência mais vasta de vivenciar agora situações que não tinha vivenciado até então. Por isso, se não tivermos essa fé, sofremos as consequências da nossa própria ignorância. Mas se temos a luz da fé, que é a mãe de todas as virtudes, não há o que temer. Indo já para os nossos finalmente, Sebastião, ainda tem uma colocação, que é assim, nesse texto de Santo Agostinho, quando ele fala, né, quanto mais agudas e mais profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizeis ao Senhor, por ter ordenado vos experimentar. Então, veja, agradecer, bendizer, por o Senhor ter ordenado, ter dado ordens para experimentar, ou seja, para passar pela experiência. E ele vai colocar, logo na sequência, um trecho que nós vamos... A pessoa que não estiver atenta, ela vai achar que está falando de Jesus, mas não está. Por quê? Está falando do servo dele, está falando
do seu discípulo. Quando ele fala assim, olha, imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Aí você fala, você pensa na hora Jesus. Aí ele fala, não, que chegado ao último grau de abjeção. O que é abjeção? Reprovação, abatimento, prostração. Chegado ao último grau de abjeção e da miséria, ele está estendido numa esterqueira. Algumas traduções vão falar estrumeira. Esterqueira e estrumeira são sinônimos no francês, só tem uma palavra para definir, quer dizer um depósito de estrumes, de esterco, de resíduos orgânicos, né? E aí, você fala assim, peraí, mas Jesus não passou, não ficou numa estrumeira, numa esterqueira, então não é Jesus, é outro. Então está falando quem? Está falando de Jó. Que Jó é aquele que perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu fortuna, perdeu o gado, e mesmo assim, o que Jó diz? Então ele fala assim, Santo Agostinho fala, observe esse que foi dado por exemplo, que é Jó. Ele fala assim, eu conheci todas as alegrias da opulência. Opulência, fartura, riqueza, abundâncias, né? Luxo. Então eu conheci todas as alegrias da opulência. E vós me reduziste à mais profunda miséria. Você imagina que vai vir um lamento. Você imagina que ele vai falar de um chororô. Não fala, não. Ele fala, olha, eu conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduziste à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, em ordenar bem experimentar o vosso servo. Onde está a riqueza aqui? Tem muitas riquezas numa única frase. Primeiro, ele dá graças, ele agradece. E ele diz o seguinte, bem experimentar, ele qualifica que Deus está experimentando ele de uma forma bem exata, bem posta. Só que ele se coloca o quê? Bem experimentar o vosso servo. O servo, Sebastião, trazendo para o nosso contexto, juntando pandemia, juntando esse tormento atual da provação perante um pleito aí eleitoral. Um servo é aquele que obedece ou serve a alguém. Se o Leon Denis diz que a lei é toda interna, que a lei é integralmente moral e que somente essa lei vai trazer liberdade para o indivíduo e que a liberdade do indivíduo vai gerar a liberdade de um povo, este servo, ele não vai fazer nada em que o transforme em vítima. Ele não vai ser adepto do vitimismo. Não vai ser adepto da irresponsabilidade. Não vai ser adepto, não vai ser servo do crime, se ele segue a sua consciência. Ele vai compreender que os valores são outros. E que desses valores que são outros, infelizmente, foi sendo conduzido por uma ditadura da informação a uma condição de ignorância de valores mais profundos, aonde aquilo que é de prazer imediato tem um efeito muito mais gritante no ser, mesmo que para comer a picanha, eu deixe todo sem comer arroz. Então isso é o que prega esse socialismo que vem sendo colocado, em que na forma até pode parecer bonito, tá? Mas na prática a gente vê que a história ela subjuga as pessoas a uma condição de ilusão, onde ela vai se beneficiar do sistema e não trabalhar para o sistema.
aonde ela se coloca como vítima de empregadores ou das provas que são colocadas na escola da vida e a qual ela precisa que passem ela. Aonde, olha, eu não me acostumei a me superar, eu não me acostumei a passar na prova, eu não me acostumei, como o Leon Denis diz, a sair da indiferença e a usar as minhas forças latentes. Então eu preciso que alguém faça por mim o que cabe a mim. E aí, a condição de servo, Sebastião, quando estamos num momento de aflição, na minha visão, ela remete imediatamente a uma condição de humildade. E num estado de humildade, eu me reconheço como filho ou como criação de algo maior, como componente de algo que tem uma proposta. E se eu tentar entender o que é essa proposta, qual é o meu papel nesse mundo, e mesmo que eu tenha errado, é possível fazer diferente? É possível, se eu fiz a escolha errada, é possível dobrar os joelhos em humildade e pedir misericórdia e mudar a frequência em que eu me encontro? Eu acho que a condição de servo responde a um estado de espírito semelhante àquele de André Luiz, quando estava 8 anos no umbral, e pergunta para Clarencio, né? Aonde você estava? E ele falou, eu sempre estive ao seu lado. Então era uma questão de sair do polo do médico prepotente, injustiçado, para o Filho de Deus, para o servo do Senhor. E qual é o meu papel? E aí, aquele que hei de te guiar vai se apresentar. Mas, como diz o meu amigo Glauber, o Glauber diz que os vícios, os desejos gritam e a consciência, a virtude, sussurra. Se eu não prestar atenção, eu vou escutar o Senhor que não é o Senhor da vinha. Fique à vontade, Sebastião, para fazer as suas considerações. A minha maior contribuição eu já dei. É uma alegria imensa poder beber dessas profundas reflexões e a certeza num dos mais nobres ensinos de Jesus, que você escolheu nesse capítulo, que é bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. E quando nós imaginamos qualquer espécie de sofrimento, nós queremos sair do sofrimento com situações ilusórias. Queremos sair da febre com antitérmico. Queremos sair da dor com analgésico. Sair da infecção com antibiótico. Sair do câncer com a quimioterapia e assim por diante. E esquecemos que temos o remédio em nós. Temos o médico em nós. Temos capacidade de criar células com poder quimioterápico, os mais potentes antibióticos, se fosse o caso, analgésicos e assim como antitérmicos. Mas do que isso valeria mesmo nós criando essa realidade se eu não resolvo a causa? Se eu fizesse tudo isso, que é o que nós chamamos de autocura no sentido profundo do termo, não é nem visualização tudo isso que está proposto no processo de autocura do primeiro livro. É mudar a causa. Cessando a causa, desaparece o efeito. Então, se o meu sistema imunológico está trabalhando de forma que aqueceu o corpo e certas bactérias, certos vírus, pelo elevar da temperatura, eles morrem por si,
E se eu ajudo o corpo com um banho, com a respiração, com uma boa música, uma alimentação adequada, o sistema imunológico se fortalece e a situação em si é resolvida, e principalmente quando eu reconheço as causas e mudo as causas, desaparecendo os efeitos. Por isso que, por mais cruciante que seja a prova, desde a dor física, a dor moral, a dor espiritual, se tivermos a humildade de reconhecer que nós estamos tendo a oportunidade de um salto quântico, que Deus, em realidade, não pune, não castiga, não obriga, não impõe. Ele propõe, Ele convida. E tudo que propõe e convida é para o nosso crescimento psicobiofísico, moral e espiritual. Então, jamais seremos vítimas. Colocamos em mais de um capítulo ou mais de uma vez no segundo livro. Então, não há a menor possibilidade de existir a figura da vítima, do inocente, em relação à lei divina. Em relação à lei dos homens, pode até haver a injustiça, mas não haverá o injustiçado. E às vezes, como nós temos falado ultimamente, se necessário for, eu perco a liberdade, mas fico com a verdade. A verdade me leva ao encontro da minha própria essência, rumo à eternidade. Como fizera Sócrates. O corpo foi aprisionado, mas ele era livre. Ele é livre. Então, ter essa consciência, chegar a esse estágio, a isso chamamos o estágio inicial da angelitude, que é o ser de consciência desperta e, ao mesmo tempo, liberta. Para nós, só agradecer por mais essa oportunidade, mais esse banquete, e saber que a cada dia os laços do amor que nos une estão mais fortalecidos e esperamos que perpetue para a eternidade, porque em síntese ou em sentido profundo somos um. Fazendo minhas considerações finais, Sebastião, eu acho que essa eternidade já está traçada, né? Porque Jesus, ele diz: vós estáis em mim e eu estou em vós. E se ele diz: sede vós também meus imitadores, provavelmente no esforço de imitá-lo, nós estamos fecundando um ao outro e eu estou estando em vós e vós em mim, né? Fechando minha contribuição de fato e fazendo as considerações finais, no capítulo da fé, capítulo 19, no item 4, o Kardec diz assim: é preciso acautelar-se de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Ou seja, se nós estamos procurando o remédio, que é a fé, para mim está muito claro que não existe fé sem humildade. Porque Kardec coloca que a fé alia-se à humildade. E consequência dessa humildade, que é o servo que eu havia comentado, que é quando Jó se coloca como servo, aquele que a possui deposita a sua confiança mais em Deus do que em si mesmo. Porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E como não podia ser, eu não podia fechar sem um trecho do livro Despertar da Consciência, que para mim é um dos mais belos que existem nesse livro do Átomo ao Anjo.
Está na página 388, depois da citação. Ser responsável é fazer somente o bem que propicia o eterno bem, ou seja, pensar, sentir, falar e agir de conformidade com as determinações da lei de justiça, amor e caridade, em sua maior pureza e simplicidade. É humildade pura chegar a esse estágio, e é de fato a prática da fé, mas não acaba aqui. E continua no texto. Dentro dos parâmetros daquilo que gostaríamos que se tornasse real em nossa existência. E aí, de novo, é refazer a visão dos valores íntimos e pessoais. E aí, continuando e fechando esse parágrafo. Ser livre é amar incondicionalmente todos os estados dimensionais da criação, inclusive a esses que momentaneamente são contrários a nós, a esses que, de alguma forma, estão num polo oposto de valores pessoais e que não ainda compreenderam que estão atentando contra si mesmos. Continuando a leitura, compreendendo-os e respeitando-os dentro de suas limitações e necessidades evolutivas. E as necessidades evolutivas, por consequência, vêm com a própria aflição. Às vezes, aquela pessoa precisa disso, não acorda de outra forma. E aí o Sebastião termina. Não devemos tolher a liberdade de quem quer que seja, vírgula. Tampouco ser conivente com a imaturidade e a irresponsabilidade de alguém. Isso é estufar o peito e dizer que não vou coadunar com esse estado de coisas que aí se encontra. No entanto, podemos e devemos iluminar e libertar inúmeras outras consciências à luz de nossa transformação pessoal. Para mim, existem inúmeros resumos desse livro, Sebastião, inúmeros. Esse parágrafo é um dos inúmeros resumos a qual, para mim, se aplica neste momento em que, como você disse, é um vestibular. E que nesse vestibular nós possamos alinhar o nosso pensar, sentir, falar e agir de conformidade com as determinações da lei de justiça, amor e caridade. Mas não a que eu entendo, mas eu buscar além da que eu entendo em sua maior pureza e simplicidade. Quando os nossos governantes ou aqueles que vestem a toga, enquanto estiverem dissonantes deste parágrafo, nós temos muito trabalho pela frente. A começar em nós, que segundo Leon Denis, a libertação de um provoca a libertação do todo. Obrigado, Sebastião, por mais esse encontro. Obrigado, César, pela paciência. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E que essas palavras, que essas reflexões, elas estão longe de ser verdades absolutas. Elas serão a verdade que você consegue compreender e aquela que te estimula a se tornar um ser maior e despertar as potências latentes que tem em você para fazer destas palavras, inclusive, algo maior, acrescentando. Porque se elas estivessem completas, nós seríamos perfeitos. Como não somos perfeitos, eu estou ansioso, Sebastião, para saber quais são as próximas etapas do Sebastião 4.0, 5.0 e assim vai. E a de todo mundo que está conosco,
que a cada momento vai se engrandecendo e reforçando os elos dessa corrente humana, a qual juntos, provavelmente, gostaríamos de estar chegando, não no mundo de regeneração, mas já viver no mundo divino, como Sebastião diz, que podemos. Obrigado, Sebastião, mais uma vez. Gratidão a todos. Gratidão eterna a você, Alexandre, César Ayala, Marcela, net espectadores. Deus nos abençoe imensamente e aguardamos vocês no próximo domingo, dia que simboliza o nascimento de Jesus, o Cristo de Deus. É uma alegria, uma honra imensa estar falando com vocês e aprendermos juntos os ensinos de Jesus, que são iluminadores e libertadores de consciências. No domingo, nós vamos detalhando melhor a nossa agenda. Mas de pronto, encontraremos às 17h30 no domingo, como dissemos, uma reflexão já gravada, a próxima quinta com Marco Aurélio e o outro domingo, dia 1º também, uma reflexão que será gravada. E retornaremos ao vivo na primeira quinta e no segundo domingo de janeiro. Deus abençoe a todos, um feliz Natal, um maravilhoso final e início de ano, que possamos fazer um balanço de nossas vidas neste ano e a nossa programação para o ano vindouro, e que o Cristo que existe em nós possa renascer a cada segundo, crescer e florescer, frutificar para a vida em plenitude. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.